Muito bem. À medida que a criança vai estudando, o processo de cálculo começa a se tornar um pouco complicado. Por quê? Os números envolvidos na operação começam a crescer. Entretanto, quando isso acontece, é necessário o professor partir para uma outra estratégia, que, na verdade, que chama-se procedimento escrito. Muito bem. Quando é que se usa aqui o procedimento escrito? O procedimento escrito é usado quando os números envolvidos na operação forem maiores e não facilitam o processo, neste caso, do cálculo mental. E agora, quais são os pressupostos básicos para a aprendizagem do procedimento escrito? Ou seja, o que a criança deve saber antes para poder ter uma aprendizagem efetiva? Primeiro, a criança deve dominar os exercícios básicos da adição. A criança deve saber representar os números na tabela de posição. A criança deve saber decompor um número em unidades, dezenas e centenas. E o tratamento do procedimento escrito deve ser feito por etapas. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é procedimento escrito. Muito bem. Então, aqui o professor primeiro deve tratar aqueles casos em que não há empréstimo. Tal como me referia no início, há uma necessidade do professor propor problemas aos alunos como forma de criar suporte para a curiosidade e propiciar também o exercício do raciocínio por parte do aluno. Podem escrever o problema aí em casa. A senhora Helena tem 94 meticais na sua carteira. Isto é, 9 moedas de 10 meticais e 4 moedas de 1 metical. Como pode pagar um artigo que custa 43 meticais? Muito bem. Vamos demonstrar esse processo através aqui do material. Eu preparei aqui o material. Este é o material que pode ser ou deve ser feito para os alunos poderem manusear. De acordo com o nosso problema, né, quais são os dados que temos aí? É que a senhora Helena tem 94 meticais na carteira e pretende pagar um artigo que custa 43 meticais. Como pode pagar esse artigo? Então, vamos exemplificar aqui. Como é que uma pessoa que não foi à escola, como é que as senhoras que vendem no mercado podem, na verdade, resolver este problema? E qual é o conhecimento, qual é a bagagem que a criança traz consigo sobre este problema? Entretanto, são 9 moedas de 10 meticais. Temos aqui.
Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 4 moedas de 1 metical. Vamos colocar aqui. Nós estamos a representar este processo aqui no quadro, mas na verdade na sala de aulas deve ser manuseado pelas próprias crianças. Muito bem, como é que ela pode pagar um artigo que custa 43 meticais? Quantas moedas de 1 metical ela precisa? Então, de acordo com o dado aqui, precisa de 3 moedas. Então, vai tirar 3 moedas de 1 metical. Quantas moedas de 10 meticais ela precisa? Precisa de 4. Tira. 1, 2, 3, 4. Entretanto, ela já pode pagar o seu artigo. E agora? Quantas moedas de 10 meticais ficaram? Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ou seja, 10, 20, 30, 40, 50. Então, ela fica aqui com 50. Vou escrever muito bem este número. 50. E aqui, 1 metical. O que é que significa? Que na carteira ela fica com 51 meticais. E agora, como é que podemos calcular este problema na sala de aulas? Entretanto, a partir da expressão 94 menos 43. Então, o professor pergunta aos alunos: como calcular 94 menos 43? Então, numa primeira fase, o professor aqui vai usar a tabela de posição. Usa aqui a tabela de posição. Terá aqui. Temos aqui unidades, dezenas. Primeiro, representar o diminuendo na tabela de posição. Iniciar sempre da direita para a esquerda. Aqui teremos 4 na coluna das unidades, 9 na coluna das dezenas. A seguir, representar o diminuidor também na tabela de posição. Nesse contexto, teremos 3 na coluna das unidades e 4 na coluna das dezenas. E aqui coloca-se o sinal de operação, pode ser por dentro ou por fora, não tem problema. E já pode calcular. 4 menos 3 é igual a 1. 9 menos 4 é igual a 5. Então, aqui valorizamos o conhecimento que a criança traz para a escola. Depois da tabela de posição, o professor diz que esta mesma operação pode ser calculada a partir da forma vertical. Então, coloca-se 94. Primeiro, escrever 3, escrever o diminuidor da direita para a esquerda. Aqui teremos 3 na coluna das unidades e 4 na coluna das dezenas. Então, aqui pode usar a subtração como processo de tirar. Então, como que vai proceder? Teremos 4 menos 3 é igual a 1. 9 menos 4 é igual a 5. Muito bem. E dizer à criança que, sempre que tiver esses casos, pode recorrer sempre à forma vertical. Eu vou retirar aqui o material para passarmos para uma outra situação. Vou apagar. Já tínhamos referenciado que o procedimento escrito da subtração deve ser tratado por etapas. A segunda etapa
é procedimento escrito da subtração com empréstimo. Vamos partir também de uma situação problemática. Espero que registrem aí, registrem um problema aí em casa. A senhora Helena tem 43 meticais na sua carteira. Como pode pagar um artigo que custa 27 meticais? Muito bem. Então, ela tem 43 meticais na carteira e quer pagar um artigo que custa 27 meticais. Então, como é que ela pode proceder? Podemos recorrer também ao mesmo material. Tem 4 moedas de 10 meticais. Temos aqui. E 3 moedas de 1 metical. Muito bem. Como é que ela pode pagar este artigo que custa 27 meticais? Ela, na verdade, precisa, para pagar esse artigo, precisa de 7 moedas de 1 metical, mas aqui ela só tem 3. E como é que ela vai proceder? Como é que ela pode proceder? Ela pega numa moeda de 10 meticais e troca a moeda de 10 meticais em 10 moedas de 1 metical. Então, temos aqui Então, este material é manuseado pelas próprias crianças. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam 2 moedas de 1 metical. Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Observem que ela agora já resolveu um problema. Ela já pode tirar 7 moedas para poder comprar aí o artigo. Então, vamos tirar as 7 moedas de 1 metical. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem. Retiramos aí as moedas. E aqui precisa de 2 moedas de 10 meticais. Vamos tirar aqui. 1, 2. Então, podemos observar que aqui ficaram 6 moedas de 1 metical e uma moeda de 10 meticais. E agora, como é que este processo pode ser resolvido através do procedimento? Então, desenha-se aqui uma tabela de posição. Então, escreve-se aqui unidades, dezenas. Aqui, 3, 4, 7. Então, escreve-se aqui unidades, dezenas. Aqui, 3, 4, 7, 2, menos.
Muito bem. 7, não é possível tirar 7 de 3. Como não é possível, vamos pedir um empréstimo, tal como aconteceu aqui no procedimento. Então, pede-se aqui uma dezena e a dezena é... Pede-se uma dezena, aqui vão ficar 3. Então, a dezena vem para aqui. Então, terá aqui agora 13. 10 mais 3 é igual a 13. Então, agora já pode operar. Então, terá 13 menos 7 é igual a 6. 3 menos 2 é igual a 1. E agora, forma vertical. Teremos aqui 43 menos 27. Muito bem. Estamos a ver que a subtração nesta posição não é possível. Então, como não é possível, vamos pedir um empréstimo na posição a seguir. Neste caso, pede-se aqui uma dezena. Pede-se uma dezena e vão ficar 3. Então, 10 mais 3 é igual a 13. Então, coloca-se apenas 1 aqui para evitar com que a criança trabalhe aqui com muitos números. E agora, já tornamos possível a subtração onde não era possível. Então, 13 menos 7 é igual a 6. Escreve-se 6 na respectiva coluna. A seguir, 3 menos 2 é igual a 1. E também, esta operação aqui usamos o processo de tirar. Mas também podemos usar o processo de completar. Então, quando usamos aqui o processo de completar, podemos dizer o seguinte. A subtração aqui não é possível, então vamos pedir uma dezena. Aqui vão ficar 3, uma dezena equivale a 10 unidades. 10 unidades mais 3 unidades é igual a 13. Então, agora já podemos dizer. O processo de completar usa-se com o termo para. Entretanto, 7 para 13 faltam 6. 2 para 3 falta 1. É importante diferenciar esses processos. Muito bem, chegamos aqui ao fim da nossa aula. Na próxima aula vamos ter aqui a subtração no ensino primário. TPC vão resolver atividades do livro de matemática na página 22. Na página... dizia que vão resolver aqui o TPC na página 22. E muito obrigado. Não se esqueçam de lavar várias vezes as mãos com água e sabão ou cinza. Evitar tocar os olhos, a cara e o nariz sem antes lavar as mãos. Evitar aglomerações. Evite beijos, abraços e aperto de mão. Muito obrigado. Até a próxima aula.